agora ouvir a pregação da palavra de Deus. Quem quer ouvir Deus falar? Eu quero também. Que o pregador, nosso pastor Rael, seja instrumento das mãos de Deus para nos transmitir a sua vontade. Nós vamos ficar orando por ele. Evitem sair do lugar na hora da pregação, para que não haja distração, viu? Para que a atenção seja voltada para a palavra de Deus. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Demos, pois, glória ao nome dele eternamente. Amém. Meus irmãos, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Quero nessa oportunidade louvar ao bom Deus, Criador dos céus e da terra, pela oportunidade de estar aqui com os irmãos, cultuando. Trago o abraço fraterno do meu pastor presidente da convenção, pastor Nestor Henrique Mesquita, ao pastor Elinaldo Renovato, a esta igreja, também do meu pastor presidente, pastor Luiz Pereira de Souza, pastor presidente da Assembleia de Deus em Picos, no estado do Piauí. Saímos de lá hoje por volta das 3 horas da manhã e eu estava pedindo perdão aqui ao pastor Wilson. Chegamos atrasados, saímos com o propósito para chegarmos aqui 3 horas da tarde. E pelo costume que temos de viajar, era para termos chegado. Pedi perdão aqui ao pastor Wilson e falei um pouquinho da odisseia que foi. Quando eu encontrei o diácono Otiniel, eu disse: o simples fato de eu ter chegado aqui já é um milagre de Deus. Glória a Deus. Deus nos trouxe em paz. Glória a Deus. Meus queridos, eu quero convidá-los a de pé abrirmos as nossas Bíblias. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Versículos de número 31 ao 37. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, versículos de número 31 ao versículo de número 37, texto base desse encontro. Quero, no tempo que me foi confiado, transmitir a palavra que Deus me entregou. Quem encontrou, diga graças a Deus. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. 34. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Convido a igreja, todos juntos, vamos ler o versículo de número 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Feche a sua Bíblia, incline a sua cabeça, oremos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós te pedimos, fale conosco por intermédio da tua palavra. É a nossa oração feita em nome de Jesus. Amém. Tome o teu assento e faça isso dando glória a Deus. Serei sucinto na minha fala, serei breve no meu pronunciamento, mas quero, em nome de Jesus, com a graça de Deus e com a autoridade do Espírito Santo de Deus, trazer uma palavra
do Senhor aos nossos corações. Romanos é comumente conhecida como a carta doutrinária do apóstolo Paulo. Acerca desta carta, Martinho Lutero disse ler ela uma vez por semana, devido à riqueza doutrinária. Sir Willington fala que escreve esta carta por pelo menos 2 vezes, para que pudesse compreendê-la melhor. É lendo a epístola de Paulo aos Romanos que nós vamos nos deparar com assuntos da nossa doutrina, tais como salvação. Vamos observar assuntos tais como justificação, redenção. E por aí Paulo vai falando acerca das doutrinas que são bases da nossa fé. O capítulo de número 8 é um capítulo que Paulo se atém nos primeiros 30 versículos a falar acerca da sua doutrina ou da doutrina que ele recebe da parte de Deus, acerca da nova vida debaixo da graça. Paulo vai falar acerca de uma vida de santidade, de uma vida de temor a Deus, de uma vida que, após sermos transformados pelo Espírito Santo, vivemos para a glória de Deus. O capítulo de número 8, versículos de número 31 ao versículo de número 39, vamos ver agora o apóstolo louvando ao Deus que providenciou esta salvação. E neste louvor paulino, no louvor que ouvimos Paulo entoar a partir do versículo de número 31, Paulo faz 3 declarações acerca de Deus. E eu quero rapidamente, em nome de Jesus, falar acerca destas declarações. Paulo faz a primeira declaração no versículo de número 31. Quando Paulo inicia o seu cântico de vitória, Paulo no versículo 31 diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Precisamos compreender que Paulo não está dizendo que somos isentos de passarmos por provas, por adversidades. Paulo não está dizendo que somos isentos de termos inimigos. E quando nós vamos folhear a Bíblia Sagrada, vamos entender que o próprio apóstolo Paulo, falando acerca da vida cristã, vai dizer que a vida cristã é estarmos inseridos em um contexto de batalha espiritual. Paulo vai falar acerca disso no capítulo de número 6, na altura do versículo de número 10, da carta que ele endereça aos Efésios. Paulo vai falar acerca de estarem preparados com a armadura de Deus, o que nos faz entender que o apóstolo está fazendo com que os cristãos entendam que estão inseridos em um contexto de luta, de adversidade. O próprio Paulo vai falar acerca da sua vida cristã, dizendo: combati o bom combate. Por mais de uma vez, Paulo vai falar que estamos sim inseridos em uma batalha espiritual. E quando Paulo aqui, escrevendo aos Romanos, diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo não está de maneira nenhuma se contradizendo, dizendo que nós não temos adversários. Até porque, se o apóstolo porventura dissesse e fizesse este questionamento, a fim de ver se verdadeiramente havia alguém que se habilitasse, que se auto-intitulasse como inimigo do cristianismo, nós vamos entender, e a partir da nossa vida cristã, que temos pelo menos 3 inimigos. Temos o inimigo chamado carne, temos o inimigo chamado mundo, e temos o inimigo chamado Satanás. Qualquer um destes inimigos poderia se levantar e dizer: eu sou contra você, sou contra o cristianismo, sou contra Cristo. Então Paulo não está dizendo de maneira nenhuma neste texto que nós não temos adversários. Paulo também não está tentando dizer que não passamos por lutas e por provações. O que Paulo está dizendo é que por mais que nós tenhamos adversários declarados que se levantam contra a igreja, adversários declarados que tentam e que intentam contra a nossa vida, adversários que diuturnamente tentam contra a nossa fé,
tentando nos fazer sucumbir. Paulo está dizendo que se Deus é por nós, nenhum destes adversários tem poder suficiente para vencer a igreja. Paulo também está dizendo neste texto que a igreja não está vivendo ao acaso. Paulo está dizendo que a igreja, e Paulo está aqui contrariando o deísmo. O deísmo é a doutrina que prega que existe sim um Deus Criador, mas que o Deus Criador não está nem aí para com a sua criatura. O deísmo prega que o Deus Criador tão simplesmente criou, mas abandonou a criação à sua própria sorte. O Deus Criador não está de maneira nenhuma trabalhando em prol das suas criaturas. Paulo está dizendo ao deísmo: isto é mentira. O Deus Criador, Ele é por nós, Ele trabalha por nós, Ele está conosco. É por isso que o salmista no Salmo de número 118, e no verso 6 vai dizer: o Senhor está comigo, não temerei o que me possa fazer o homem. Você vai ver o salmista no Salmo 46 e no verso de número 7, falando a mesma declaração acerca deste Deus que está conosco, que é por nós, quando ele diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Isto fica exemplificado quando a Bíblia diz que o rei da Síria, intentando contra a vida do profeta Eliseu, sitia a cidade de Dotã, cidade que o profeta estava. Quando o seu moço chega até a casa do seu senhor, a saber, Eliseu, ele diz: meu senhor, a casa e a cidade estão completamente sitiadas. E a expressão de nervosismo do servo é: que faremos? Aquela expressão é uma expressão de quem não tem mais nada o que fazer. Aquela expressão é uma expressão de quem perdeu todas as expectativas. A expressão que faremos é uma expressão de quem não tem mais nenhuma esperança. E aí você vai ver o profeta Eliseu dizendo para ele: te acalma, te aquieta, fica tranquilo. E aquele servo, sem entender nada, quem sabe questiona: mas por quê? Ele diz: olha, entenda que mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Jovens, eu tenho uma palavra para o seu coração nesta noite. Eu tenho uma palavra para o coração da tua vida nesta noite. Você não está sozinho na tua peleja, você não está sozinho nos teus dilemas, você não está sozinho nas tuas angústias, você não está sozinho nos teus complexos. Você tem um Deus que te criou e que está com você para te garantir a vitória. Há uma segunda declaração paulina no cântico de vitória. A segunda declaração é quando Paulo, no versículo de número 33, vai dizer: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? E ele vai dizer da seguinte maneira: pois é Deus quem os justifica. Para entendermos em rápidas palavras a doutrina da justificação, nós precisamos entender, sermos conscientes de que estávamos completamente condenados por conta dos nossos pecados. E o que é pecado, pastor? A Bíblia diz que pecado é uma característica do próprio diabo. E João, na sua primeira missiva, no capítulo de número 3 e no versículo de número 8, ele vai dizer que quem comete pecado é do diabo. Você vai observar que o pecado é uma característica do próprio diabo. O pecado, a Bíblia diz que traz queixume ao coração do ser humano. Lamentações, no capítulo 3, versículo 39, você vai ver o profeta dizendo: de que se queixa, pois, o homem? Queixa-se dos seus próprios, o quê? Pecados. O pecado é algo que traz queixume ao coração do homem. O profeta Isaías, no capítulo de número 59 e no versículo de número 2, vai dizer que o pecado é aquilo que faz separação entre nós e o nosso Deus, de maneira que o nosso rosto não consegue enxergar o de Deus. Você vai ver o apóstolo Paulo, nesta mesma carta, no capítulo de número 3, ele falando acerca
acerca da universalidade do pecado. O capítulo de número 1 aos Romanos, Paulo fala do pecado dos gentios. No capítulo de número 2, Paulo vai falar acerca do pecado dos judeus. E no capítulo de número 3, Paulo vai falar acerca da universalidade do pecado. E é no versículo de número 23 que Paulo vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo vai falar ainda acerca deste problema chamado pecado, no capítulo de número 6, na altura do versículo de número 23. E agora Paulo vai falar acerca da consequência do pecado, quando ele diz: porque o salário do pecado é a morte. Note que este pecado que traz queixume, este pecado que é característica do diabo, este pecado que nos separa de Deus, este pecado que é universal, ele consequentemente leva à morte. Morte emocional, morte física e morte espiritual. Diante desta situação do pecado, diante destas características e consequências do pecado, surge uma pergunta. A pergunta é: como pode o homem ser justo diante de Deus, sabendo que todos pecaram? Esta pergunta não é uma pergunta da igreja do século 21. Esta igreja, ela não é a primeira a fazer esta pergunta. Se nós observarmos Jó por pelo menos 3 vezes vai questionar acerca de como o homem pode ser justo diante de Deus. E a resposta é: o homem não pode ser justo diante de Deus, a não ser por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É por isso que quando João o Batista, ele vê o Cristo no Jordão, ele aponta para ele e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira. Observe que João não diz que ameniza. João não vai dizer que coloca o pecado por um tempo abolido. João não vai dizer que tira por um pouco de tempo, mas João vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente para você entender, e eu já estou sentindo a presença do meu Jesus aqui, que me justificou. Somente para você entender o que é a justificação. É aquilo que quando o diabo olha para mim e para você, imagine agora os colegas advogados, os juízes aqui presentes, aqueles que compreendem da lei. Vamos imaginar agora uma pessoa sendo julgada, um réu, e este réu sou eu, e este réu é você. Vamos imaginar um juiz que está pronto a sentenciar o réu por conta de um pecado. E observe que todas as leis, todos os pecados precisam ser cobrados mediante uma lei. Todas as infrações são cobradas mediante uma lei. A lei vai dizer que a alma que pecar, esta morrerá. Imagine agora o diabo como um acusador, como um promotor, querendo a acusação de todos nós, porque todos pecamos. E ele comparece diante do tribunal e vai dizer assim: eu quero a condenação de João, eu quero a condenação de Maria, eu quero a condenação de José, eu quero a condenação de Joaquim, eu quero a condenação de Rael. Mas aí, quando ele pede a condenação e aponta na lei dizendo: olha, a lei diz que a alma que pecar, esta morrerá. Eu imagino o nosso advogado, porque João chama ele de advogado, ele vai dizer: filhinhos, não pequeis. Mas ele, sabendo da natureza do homem, ele diz: todavia, se pecardes, vocês têm um advogado no céu, Jesus Cristo, o justo. Não somos justos porque temos mérito, somos justos porque Ele nos justificou. Agora imagine, segura um pouquinho para você dar glória consciente do que é a doutrina da justificação. Imagine o acusador dizendo: eu quero a condenação dele, porque a lei diz que ele precisa ser condenado. Eu imagino Jesus se levantando naquele tribunal e levantando as suas mãos, pedindo a palavra para defender o réu. E quando ele levanta
levanta as mãos. Ele não é como os advogados terrenos, que precisam por horas estarem falando, tentando convencer o juiz, tentando convencer todos aqueles que estão ali presentes, sendo o júri. Ele não precisa dizer palavra nenhuma. Quando ele levanta as mãos, as marcas do cravo nas suas mãos, imagina o juiz, o nosso Deus, ele dizendo assim: nenhuma condenação há. O diabo não entende. O acusador diz: mas como não tem condenação, se ele pecou, e a alma que pecar esta morrerá? Eu imagino o juiz dizendo assim: ele pecou, mas você não leu a lei toda. A lei diz que a alma que pecar esta morrerá, mas a lei também diz que o sangue de Jesus Cristo, meu filho, purifica de todos os pecados. Só quem tem os pecados perdoados e pode adorar a Deus. Só quem tem os pecados perdoados e pode glorificar a Deus. Em nome de Jesus, a igreja precisa voltar a dar glória a Deus pela certeza de ter os pecados perdoados. Eu dou graças a Deus por isso. Se tem mais alguém que pode glorificar a Ele, em nome de Jesus, abra a sua boca e diga algo que o adore. Paulo ainda faz uma terceira declaração neste cântico. A primeira declaração é que Deus é por nós. Não importa quem seja contra, importa que Deus é por nós. A segunda declaração no cântico paulino é que Deus nos justifica. Não importa quem queira nos condenar, não importa quem queira apontar o dedo, Deus já nos justificou. Aleluia! A terceira declaração paulina neste cântico é que Deus nos dá a vitória. É isso que Paulo vai dizer no capítulo de número 8 e no versículo de número 37, quando o apóstolo faz a sua terceira declaração, dizendo: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Entenda, a vitória da igreja não é pelos méritos da igreja. A vitória do povo de Deus não é pela destreza que o povo tem. A vitória da igreja é porque Deus vai à frente dela, garantindo a vitória. O próprio Paulo, escrevendo a sua carta à igreja de Coríntios, no capítulo 15, versículo 57, ele vai dizer: mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Cristo Jesus. A vitória não é porque você pode, a vitória não é porque você tem, a vitória não é porque você sabe, a vitória não é porque te ajudaram, a vitória não é porque colocaram o teu nome, a vitória é porque Deus em Cristo nos fez vitoriosos. Agora Paulo ainda vai falar acerca disto, e a Bíblia vai ainda ratificar, quando em Provérbios 21:31, o escritor vai dizer: o cavalo se prepara para o dia da peleja, mas a vitória vem do Senhor. Aleluia! A vitória vem do Senhor. E eu entendo que o Deus que nos dá a vitória, este Deus que nos dá a vitória, Ele nos dá através de alguns elementos. E eu vou, em nome de Jesus, rapidamente falar pelo menos um. O primeiro elemento que Deus usa para nos dar a vitória é a oração. Entenda uma coisa: não existe vitória divorciada de oração. Oração é, e você já ouviu isso por mais de uma vez, a chave
da vitória. A oração é a única maneira que a igreja tem de falar com Deus. Nós hoje usamos vários recursos para falarmos um com o outro. Usamos várias tecnologias. Usamos o correio eletrônico, usamos os telefones móveis, usamos a conta do e-mail, usamos o WhatsApp, usamos o Messenger. Só não fala um com o outro se não quiser. Mas temos várias maneiras de falarmos um com o outro. Agora entenda, nenhum destes recursos, ele pode ser usado para falar com Deus. Deus não tem WhatsApp, senhoras e senhores. Deus não tem conta no Hotmail. Deus não tem Facebook. E eu dou graças a Deus, jovens, por isso. Sabe por quê? Porque de vez em quando eu vejo um povo atribulado, porque o WhatsApp saiu do ar, porque o Facebook caiu, a internet está lenta, eu não tenho como postar, eu não tenho como comunicar, eu não tenho como falar. Mas eu dou graças ao meu Deus por isso, que enquanto todos os meios de comunicação na terra estão paralisados, tem um recurso que é usado para falar com Deus, e esse não falha. Observe que este recurso foi Ele próprio quem estabeleceu. Este recurso foi Ele mesmo quem disse. Ele não disse usa o meu WhatsApp, não. Ele não disse usa o meu e-mail, não. Ele não disse usa o meu telefone, liga para o meu secretário, não. Ele disse clama a mim e eu te responderei. Ele responde às orações da igreja. A oração é a maneira que a igreja tem de se comunicar com Deus. Não existe outro meio, não existe outro método de nos comunicarmos com Deus. A oração é poderosa. E eu me lembro agora, pastores, do pastor Itamar. O pastor Itamar foi vice-presidente na Assembleia de Deus em Feira de Santana. E aproveito para mandar um forte abraço para os baianos que nos assistem. Foi pastor vice-presidente na segunda maior igreja baiana, uma catedral extraordinária. Ele foi vice-presidente naquela igreja durante vários anos, até um dia que o Senhor falou ao seu coração para que ele fosse fazer missões na África. O pastor Itamar largou tudo aqui no Brasil e foi para a África fazer missões. Ele não foi para a África rica, ele não foi para Joanesburgo, ele foi para uma área triste da África, uma área de idolatria e de feitiçaria intensa, uma pobreza sem igual. O pastor Itamar se instala lá. Hoje a base missionária feirense tem todos os aparatos, tem Bíblias, tem igrejas construídas, tem creches, tem trabalhos sociais, é uma grande base missionária, e o pastor Itamar ainda está lá. Pois bem, o próprio pastor Itamar, ele testemunha acerca de um dia, que 3 feiticeiros chegaram para ele e disseram: pastor brasileiro, nós te damos até meia-noite de hoje, para você arrumar as tuas coisas, arrumar a tua família, e ir embora daqui, porque senão nós incendiaremos a tua casa e incendiaremos quem estiver lá dentro. O pastor Itamar pegou um jipe velho, ele tem até o nome do jipe. Ele juntou no jipe alguns irmãos que gostam de oração, e ele começou a procurar naqueles vilarejos que tinham trabalhos instalados, e foi enchendo o jipe velho de irmãos, foi enchendo o jipe velho de irmãos até o jipe não caber mais. Chegou na casa dele, removeu alguns poucos móveis da sala e fez a sala em um grande lugar de oração. Os irmãos começaram por volta das 7 horas da noite a orar, e eles oravam e pediam que Deus intervisse naquela situação, que Deus operasse, que Deus trouxesse livramento. E eles começam a orar, e as horas vão passando. 8 horas e eles estão lá orando, 9 horas e eles estavam lá orando, 10 horas e eles estavam lá orando, 11 horas e eles permaneciam lá, meia-noite e eles já estavam tomados pela glória de Deus, falando em línguas estranhas. O Espírito Santo já levantava alguns africanos para profetizar naquele instante. 12h30, a glória de Deus já estava inundada e eles estavam completamente tomados. 1h
da manhã e eles estão mergulhados em oração. 1h30 da manhã, o pastor Itamar olha para os seus companheiros de oração, já estou encerrando, e ele olhando para os seus companheiros, ele diz assim: vocês já podem parar de orar, porque a ameaça é para meia-noite, e já são 1h30 da manhã, eu não sei o que, mas Deus já fez alguma coisa, e vamos esperar. Os irmãos permanecem lá, 7h da manhã, o pastor Itamar se levanta e vai comprar alimento para levar aqueles companheiros de oração que permaneciam em casa, permaneciam com ele, e quando chega diante daquela mercearia, daquele mercado, para comprar o alimento para os irmãos, os 3 feiticeiros africanos, eles vêm gritando e dizendo: pastor brasileiro, pastor brasileiro, pastor brasileiro. O pastor Itamar para o jipe, desce do jipe, olha para trás e pensa: o que é que eles querem comigo? O que é que eles ainda querem comigo? E eles vão se aproximando e vão chorando e vão dizendo: pastor brasileiro, não fomos nós, pastor brasileiro, não fomos nós, pastor brasileiro, não fomos nós. O pastor Itamar olha para eles e pergunta: não foram vocês o quê? Aí eles começam a chorar e com vergonha, constrangidos, olham um para o outro e diz: fala você. Ele disse: não, fala você. Aí um abre a boca e diz assim: olha, pastor brasileiro, não fomos nós que incendiamos a tua casa ontem à noite, nós até compramos o querosene, nós até levamos as tochas acesas. Nós até levamos as tochas acesas, mas quando chegamos perto, a casa já estava completamente incendiada. E nós ouvimos os gritos e os choros lá dentro. Pastor Itamar tenta acalmar eles, tenta aquietar a alma deles. E aí eles perguntam: pastor brasileiro, o senhor tem mais alguém que é seu inimigo aqui, além de nós? Ele disse: não. E aí eles perguntam: então diga, quem foi que incendiou a tua casa? O pastor Itamar diz: eu sei quem incendiou, e vou dizer para vocês quem foi. Ele disse: diga. Ele disse: foi aquele que lá em Zacarias diz: eu, o Senhor, sou aquele que coloco à tua volta um muro de fogo para te proteger. Quem pode adorar a este? Quem pode adorar a este? O pastor Itamar olha para eles, eles estavam chorando, e eles dizem: pastor brasileiro, nós também queremos servir ao teu Deus a partir de agora, nós também queremos o teu Jesus a partir de agora. O pastor Itamar testemunha isso em uma das convenções baianas, dizendo que eles aceitaram Jesus. Um deles se embrenhou na mata. Se embrenhar é piauiense demais, deixa eu tentar traduzir para vocês. Um deles entrou na mata, ficou lá 15 dias, somente com uma bila d'água. O pastor tentou procurar ele e pensou que tinha desviado da fé. Encontrou 15 dias depois, levando a palavra em todos os centros de macumbas que estavam nos arredores. E quando o pastor brasileiro chegou e perguntou o que aconteceu, ele disse: é porque o fogo que estava na casa do Senhor passou para dentro de mim, e eu preciso levar este fogo, eu preciso levar este fogo, eu preciso levar este fogo. A igreja, ela recebe vitória através da oração. Eu encerro a minha fala dizendo que Deus tem resposta para a tua oração. Eu encerro a minha fala dizendo que o mesmo Deus que responde a oração do pastor brasileiro na África, responde a oração do pai angustiado nesta noite. O Deus que responde a oração do pastor brasileiro na África, jovens, também responde a oração desta mocidade hoje à noite. O Deus que responde, igreja, a oração de um pastor brasileiro
fizeram na África, também responde a oração desta igreja. Se você acredita no poder da oração, em nome de Jesus, sinta a presença de Deus mover o teu coração, seja abraçado por esta glória, receba a presença do Espírito Santo de Deus, que confirma nessa noite a resposta que você precisa. Aleluia, aleluia. Fica de pé, mas fica de pé dando glória. Tem uma presença sobrenatural neste lugar. O Deus que coloca fogo já chegou neste ambiente. Em nome de Jesus, eu vou te dar um instante para você orar a Deus. Ore a Deus agora. Ore a Deus dando glórias. Ore a Deus dando aleluias. Ore a Deus em nome de Jesus. Ore a Deus e receba nesta noite refrigério na tua alma. Aleluia, aleluia. Quem tem glória vai dando glória. Quem tem aleluia vai dando aleluia. Existe uma presença gloriosa de Deus nesse ambiente. Eu quero que você sinta esta presença. Eu quero que você adore-o. Eu quero que você glorifique-o. Em nome de Jesus, aqueles que nos assistem pela internet, sejam tocados agora. Aqueles que estão através da internet, recebam esta presença que está visitando os quatro cantos desta igreja. Aí onde você estiver, no estado do Rio Grande do Norte, nos outros estados desta federação, aí onde você estiver, no Brasil ou fora dele, receba em nome de Jesus esta presença gloriosa. Receba na galeria a presença do Espírito Santo de Deus. Ai, mocidade, receba nesta noite a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Igreja do Senhor, receba a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. Tem um hino, eu não sou cantor, mas eu tô lembrando desse hino. Se tiver alguém que canta só um corinho, só um trechinho, tem um minuto, eu quero que você diga assim: sei que estás aqui, Senhor. Ele está. Podes perceber. Se você pode senti-lo, adore-o. Em mim, verdadeiro. Aonde está? A igreja continue louvando, continue adorando. Mas você abre o seu olho só um minutinho e olha do seu lado se tem alguém que não é evangélico ainda. Só me ajuda nisso. Olha do seu lado, olha para um lado, olha para o outro. Certifique-se de que não tem uma pessoa ainda do seu lado que não é evangélica. Se tiver, convide ele, convide ela, porque eu quero lançar esse convite agora. Aonde está a primeira pessoa que quer se entregar a Jesus? A primeira pessoa que quer se entregar a Jesus, aonde está? Levante a sua mão. Está vindo a primeira pessoa ali, eu peço que alguém ajude-o. Ele está aqui. Cadê a segunda pessoa? Cadê a segunda pessoa? Mesmo que pareça que é. Cadê a segunda pessoa que quer se entregar a Jesus? A segunda pessoa está voltando para Jesus. Alguém nessa noite que quer fazer essa decisão? Eu retorno o microfone a quem é de direito. Mas se porventura houver alguém, traga ele, traga ela. Deus está aqui. Se é para ele, cante com força. Tu és fiel.
Glória a Deus. O Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia.